Que legal que você está aqui com a gente, que você chegou até esse vídeo. Deus te trouxe até esse canal porque eu tenho uma mensagem para você. Você pode hoje tornar-se um missionário de 3 maneiras. Primeiro, você pode orar pela The Way Church. Você pode orar pela obra de Deus nessa cidade e na sua cidade também. Isso faz de você um missionário intercessor. Você pode, de alguma forma, também ser um missionário contribuinte, fazendo com que tudo aquilo que nós já fazemos possa ser potencializado pelas suas ofertas, pelo seu dízimo, pela sua generosidade. Aqui ao meu lado, nós vamos colocar um QR Code que você pode escanear e você pode fazer a sua contribuição. Na descrição desse vídeo, nós falamos um pouquinho mais sobre tudo isso e você pode ficar seguro sobre quem é a igreja, aonde ela está plantada e o que ela está fazendo. E existe uma terceira forma de você ser um missionário. É você ouvir essa mensagem que você está prestes a ouvir. E se ela fizer sentido para você, não apenas ouça ela, não apenas veja ela, mas que você possa compartilhar com alguém querido da sua família, com um amigo seu e fazer com que essa pessoa tenha acesso a esse bom material. Bom material que você pode receber sempre, ativando as notificações, se inscrevendo no nosso canal e curtindo os nossos vídeos também, porque isso é muito importante para que o YouTube entenda a relevância que tem e ele possa distribuir a mais pessoas também. Então venha conosco, aproveite esse momento e que, a partir de agora, Deus possa falar poderosamente ao seu coração. Amados, dentro de um tema que nós estamos ministrando aqui a cada quarta-feira, chamado Sem Filtro, o nome da série, Sem Filtro. Deus tem trazido mensagens que têm nos tocado, que têm mudado nossa visão a respeito de alguns pontos. E hoje, excepcionalmente, eu inclusive postei o tema ou subtema que eu traria hoje, falando sobre relacionamentos tóxicos. Não sei se foi uma boa estratégia, algumas pessoas viram, hoje é o dia que eu não vou. Ou vou de casa, né? Porque daí, vou dar uma sondada apenas de casa. Quando nós falamos em relacionamentos tóxicos, é obviamente que num primeiro momento nós pensamos em relacionamentos abusivos, homem, mulher, dentro de uma relação em que alguém oprime o outro. Porém, relacionamentos tóxicos, eles não se detêm apenas a isso. Eles não param nisso. Existe relacionamento tóxico entre pastor e os membros de uma igreja, ou dos membros com o seu pastor. Pode ser um relacionamento tóxico entre sócios, entre amigos, amigas. Relacionamentos tóxicos, eles invadem várias áreas. E nos dias de hoje, existe um tema que ele provém de um livro, na verdade, né, que foi escrito por um polonês chamado Zygmunt Bauman, que escreveu uma obra chamada Modernidade Líquida. E fala de um mundo líquido. E o que seria esse mundo líquido que nós vivemos hoje? É um mundo que sempre está em transformação. E isso faz com que nós tenhamos cada vez mais presentes dentro da nossa sociedade algo chamado insegurança, incertezas, relacionamentos flexíveis, identidade mutável, porque as pessoas, elas sempre estão em constante mudança. Perceba de que a própria tecnologia avança muito rápido. As pessoas querem ter o último iPhone, as pessoas querem ter o último aparelho celular da modernidade. Elas querem ter alguma coisa que está sendo promovido pela internet. As pessoas estão em busca de estarem sempre dentro da tal moda. E apesar de que isso já estava presente no mundo há algum tempo, hoje potencializou-se muito mais. E dessa forma faz com que essas mudanças constantes criam nas pessoas uma superficialidade. Você não tem profundidade naquilo que você busca. As pessoas não conseguem ter profundidade hoje no estudo da palavra. Por quê? Porque elas sempre têm algum compromisso e elas não conseguem dedicar tempo para estudar a Bíblia. E eu vou lembrar que nos anos 90,
quando eu ainda era um adolescente, né? Comecinho dos anos 90, por ali. Eu me lembro que os cultos aconteciam, além dos cultos na igreja, nós tínhamos alguns cultos em casa, e esses cultos nas casas era realmente para estudo da palavra, era para que as pessoas estudassem a Bíblia. Então tinha mais culto de oração na igreja, tinha mais culto do ensino da palavra da igreja, e tinha mais, e tudo que tinha, nós estávamos querendo estar ali presentes, porque nós queríamos aprender a palavra de Deus, nós queríamos conhecer mais da palavra de Deus. Nos dias de hoje, porém, se tem tanta coisa que as pessoas optam por um dos dias da semana para vir à igreja. Um dos dias da semana, então ela pensa, ou ela sente de que, uau, então está tudo tranquilo agora. E não consegue ter uma evolução de vida. E essa falta de evolução de vida vem, claro, pela falta de conhecimento também. Mas porque nos outros 6 dias da semana, muitas vezes nós estamos dentro de relacionamentos tóxicos. Relacionamentos que não somam para a nossa vida. E a gente pensa, mas por que a minha vida é assim? Por que Deus não isso? Por que Deus não faz aquilo e tal? Porque o nosso nível de investimento na vida espiritual é muito pequeno. É muito pequeno. Você sempre terá mais retorno da onde você investe mais. E em quem nós investimos e como nós investimos o nosso tempo de qualidade. Aonde ele está. Então perceba que se você deseja ter saúde, se você vai precisar dedicar tempo à tua alimentação, aos teus exercícios, a cuidar do seu corpo. Isso demanda tempo. Porque quando nós não temos tempo, a gente come qualquer coisa, não é assim? A gente chega sem tempo e a gente come qualquer coisa e tal. E a coisa mais rápida para fazer aqui vai miojo mesmo. E as pessoas vivem disso. E aí tu percebe de que enquanto a avó da gente, ou a mamãe, ia para o fogão já de manhã cedo, pegava a lenha, às vezes rachava a lenha, pedia tua ajuda, preparava, aquela chapa o dia inteiro está quente, e fazendo a comida, e preparando tudo, e tudo mais. Nos dias de hoje é micro-ondas, é rápido. Ou você já vai para casa digitando no iFood para te entregar alguma coisa, quando você chegar e você come rápido, você sai. Tudo é muito rápido. Então nós estamos vivendo em um mundo líquido. Nós estamos vivendo num mundo que muda muito rápido. E então a pergunta é, dentro deste mundo que nós não temos uma profundidade, como está a nossa vida? Como estão as nossas relações? Vivemos em relacionamentos tóxicos, mas o que é esse relacionamento? É aquele que, em vez de edificar e trazer vida, ele drena as nossas energias, corrói a nossa autoestima, gera ansiedade, nos afasta de quem realmente é Deus e de quem realmente nós somos. E eu quero que, enquanto eu estiver ministrando essa palavra, você possa dar atenção de como estão os teus relacionamentos, amizades, quem está ao seu lado, como é que você está vivendo e quem é você nessa história toda. Porque facilmente nós pegamos uma mensagem como essa e ficamos pensando, meu Deus, quem é tóxico ao meu redor? Quando o tóxico sou eu. Quando sou eu a pessoa tóxica dessa relação. Quando sou eu que fico intoxicando as pessoas ao meu redor com mentiras, com enganos, com calúnias, com murmurações e com tantas outras coisas, vendo sempre o pior lado das coisas. Veja que quando nós perguntamos a respeito desse relacionamento tóxico, nós podemos entrar um pouquinho mais e fazer algumas perguntas. Como ele se manifesta? Um relacionamento tóxico, ele pode manifestar-se através do controle e da manipulação. E é um controle que é disfarçado de cuidado. É quando uma pessoa começa a ditar as regras do que você deve fazer, como você deve fazer. Por isso que eu falei de que um relacionamento tóxico, ele não está apenas numa relação homem-mulher, dentro de um relacionamento amoroso. Ele também está numa relação, ele pode estar numa relação igreja, seus membros. Eu já presenciei relacionamentos tóxicos
dentro de um âmbito de igreja. Quando as pessoas elas não tinham mais autonomia, não existia Espírito Santo para elas, existia a figura do pastor, que ditava todas as regras, dizia o que tinha que ser feito, o que tinha que ser comprado, o que não tinha que ser comprado, o que tinha que ser vestido, o que não tinha que ser vestido, e por aí vai. E tudo bem, porque há pessoas que parece que gostam de um relacionamento desse, mas isso é um relacionamento tóxico também. Parece que é um cuidado, não, eu estou cuidando, mas não. É na verdade um controle, aonde alguém dita a regra que o outro tem que fazer, e tira aos poucos a autonomia da pessoa, tira o direito de ser, o direito de decidir, a vontade. Um relacionamento tóxico, ele muitas vezes se manifesta através de ciúmes excessivos e possessividade, sufoca a liberdade, a individualidade. A pessoa começa a sentir-se oprimida, pegou um trânsito que demorou para chegar em casa e já está atormentado, pensando, meu Deus, que tipo de explicação eu tenho que dar? Porque a do trânsito já não cola mais. E é só trânsito. É a pessoa que atrasa 5 minutos e a outra já está esperando com a cara amarrada, dizendo assim, olha, se tu está me traindo, mano, 5 minutos. Foi 5 minutos. E é uma opressão. Não se tem vida, não se pode conversar com ninguém, que tem que prestar contas. E tem gente que está achando que está tudo certo isso. Calma. Você pode estar dentro de um relacionamento abusivo. E esse ciúme excessivo, ele não acontece apenas dentro de uma relação de amor entre duas pessoas. Ele acontece numa relação de amizade. É quando alguém posta uma foto num café com outra pessoa e diz assim, estava com o amigo preferido então? Já ficou muito claro para mim quem é a tua amiga agora. Ciúme. Aí a pessoa fica com medo. Ai, mas não bota a foto não, porque senão meu amigo... Não é teu amigo. Você está percebendo como existe uma opressão que ela está invisível, mas ela está ali. É um ciúme excessivo dentro das relações de amizade. Críticas constantes e desvalorização. Não tem aquela pessoa que ela faz parte do teu círculo, mas sempre te coloca para baixo. Sempre tem uma palavra que te coloca para baixo e diz assim, porque o verdadeiro amigo sempre fala a verdade, né? Mas até a verdade tem um modo de ser colocado. Cuidado. Tem gente que só está perto de você para drenar você. Cuidado com relacionamentos que só te rebaixam, que te comparam. Que te comparam com coisas do passado, com pessoas do passado. Cuidado com isso. Não, eu estou te falando isso, é que é para tu melhorar, né? É que é para tu... Cuidado. É tóxico. Falta de empatia, egoísmo, dependência emocional. Quando a pessoa te convence que a felicidade está nela. Se eu não estiver aqui, você nunca será feliz. Você tem certeza que quer que eu vá? Cria um elo emocional e faz você acreditar de que você não tem possibilidades de viver. E eu estou falando aqui para quem está em namoros abusivos, sim, relacionamentos tóxicos, sim, seja eles de amizade, seja, enfim. E quando é um casamento, tem que haver uma mudança. Porque nós sabemos que uma aliança de casamento não é assim para quebrar. E é um grande problema, porque no mundo líquido que nós vivemos hoje, as pessoas não respeitam mais o casamento. Elas vão diante de um altar, elas fazem promessas umas às outras, elas dizem, olha, até que a morte nos separe, e daqui a pouco está um tentando matar o outro, para ver se libera o negócio. Porque se pode viver um relacionamento tóxico dentro de um casamento, pode. Mas se precisa ter intercessão, se precisa buscar a Deus, se precisa lutar para que isso seja transformado. Agora tem gente que não está dentro de uma aliança, que está vivendo uma vida com alguém que é extremamente tóxico e te convence que você não tem vida fora disso. Cuidado, porque
se você perceber bem, essa pessoa te convenceu e te fez apaixonar através de muitos filtros que usava. Mas de vez em quando esses filtros caem. E você vê a real face dessa pessoa. Cuidado com os ciclos de culpa e perdão sem mudança. É quem te fere e depois diz: eu estava com a cabeça quente, me desculpa, eu nunca mais vou fazer. Até o próximo episódio. É alguém que vive dizendo que vai ter uma mudança, mas nunca tem. Que fica enrolando você, diz assim: não, mas um dia eu vou me converter, mas um dia eu vou para a igreja, mas nunca vem. É alguém que convenceu você através de uma mentira e continua mentindo e te convencendo. E você diz assim: é que eu tenho tanta fé. Mas cuidado, porque aquilo que você pensa que é uma fé pode já ser uma grande teia onde você está enrolado e você não consegue se libertar mais, porque vive em um mundo líquido onde já não há mais profundidade, não se constrói mais as casas sobre a rocha, as pessoas estão construindo sobre a areia, estão construindo seus relacionamentos sobre algo que cai, facilmente cai. A Bíblia diz em um texto chamado, um texto da Provérbios 25 e 28, que diz que a pessoa que não consegue controlar o seu gênio, os seus ímpetos, é como uma cidade com suas muralhas quebradas. Gente que não tem controle, gente que explode, gente que agride, gente que machuca, gente que coloca para baixo, gente que fala muita besteira porque aquilo que sentiu no momento não controla o seu temperamento e vai machucando as pessoas. Mas também a Bíblia diz em Provérbios 13 e 20 que quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá a aflição. Com quem você anda determina muito de quem você é, sobre quem você é, sobre quem você quer ser. Existe uma cultura atual onde esses relacionamentos eles são descartáveis. É essa lógica do consumo que nós temos. Usamos, aproveitamos e descartamos. E isso não está só dentro desse mundo consumista, capitalista que a gente vive, mas isso tem entrado dentro dos próprios relacionamentos, onde as pessoas estão enquanto lhes é conveniente. É por isso que os casamentos têm sido quebrados, porque quando vêm as lutas e elas vêm, os problemas e eles vêm, as pessoas não param mais para lutar e se levantar. É mais fácil descartar. Não é a nossa realidade muito brasileira em alguns aspectos, mas eu tenho minha irmã que mora na Bélgica, atualmente, morou na Espanha, hoje mora na Bélgica. E ela diz que eles se surpreenderam porque as pessoas usam seus carros e quando eles estragam, eles não mandam arrumar, eles compram outro. Obviamente uma realidade muito diferente da nossa. Um país onde dependendo do que não vale a pena, vamos comprar outro. E assim está no Brasil, em grande parte do mundo, com os relacionamentos. Algumas coisas se quebram, algumas coisas machucam, algumas coisas realmente precisam de ajustes e as pessoas olham e dizem assim: deixa para lá, vamos para outro. E não consertam, e não param, e não lutam mais. É uma cultura atual, base de egoísmo e não de compromisso. E o amor tornou-se interesse. Existe um texto de Timóteo, de 2 Timóteo 3, e eu vou parafrasear aqui, que diz que nos últimos dias haverão tempos difíceis. As pessoas vão ser egoístas, amantes de si mesmas, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadoras, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Pessoas amantes de si mesmas. Se para mim está bom, então está legal. E eu não penso no outro. E a base de um relacionamento, seja ele de amizade, seja ele matrimonial, é quando o outro é importante. É quando eu amo o outro como Jesus amou a sua igreja. É quando eu faço por quem é o meu próximo. E a base para nós neutralizarmos, para ser um antídoto de todo esse tipo de relacionamento tóxico, é quando nós trazemos Jesus para dentro do nosso viver.
para dentro do nosso cotidiano. O amor de Cristo, ele acaba sendo um antídoto para tudo isso. Porque Jesus, no Evangelho de João 13, 34 e 35, que eu gostaria de ler com você. Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Olha só o que ele traz. Um novo mandamento eu dou para vocês: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. 35. Deste modo todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Eu não sei se você percebeu, mas no versículo anterior ele diz assim: como eu vos amei. E essa é a base do relacionamento. É amar como Cristo nos ama. E o amor de Jesus, ele é um amor de sacrifício. Quando ele diz para os seus discípulos: ninguém tem maior amor do que esse, de entregar a vida pelos seus amigos. Nós não passa nem pela nossa cabeça isso, entregar a vida por alguém. Talvez um pai, uma mãe entregaria por seu filho, mas pelos amigos. Aí Jesus traz isso: não há maior amor do que esse. Você percebe que há uma diferença muito grande entre os amores que nós temos diante de nós nos dias de hoje e o amor de Jesus. E por que existe igreja? E por que nós estamos pregando? Porque esse amor precisa vir à tona. Um amor que não desiste de lutar. Um amor que se entrega. Um amor que pensa no outro. Um amor que não é uma exploração, que eu vou retirando porque me é conveniente, e quando eu preciso entregar, então agora eu saio. É um explorador. É uma pessoa que vai lá e simplesmente arranca tudo que pode e depois vai embora. Mas o verdadeiro amor, ele se importa. O verdadeiro amor se importa. Sabe a canção que nós hoje entoamos aqui? Ele se importa com você. É muito forte isso. O que é importar? É pensar como você está. É interessar-se pela tua vida. É alguém que você diz assim e pergunta: por que você está comigo? Por que você me ama? Você já fez essa pergunta? Eu vou botar algumas pessoas em crise aqui, mas você já olhou para a pessoa que está do seu lado, sendo seu marido, sua esposa, seu namorado, enfim, né? Por que você me ama? Por que você está comigo? Porque... E assim, quanta resposta errada que pode vir numa hora dessa? Quanta coisa... Por quê? Porque as pessoas simplesmente estão. Por que você está comigo? Porque eu encontrei em você o sentido de viver. Porque eu não consigo imaginar a minha vida sem você. Porque você me completa. Porque eu não sei quantas frases viriam. Mas às vezes o outro precisa entender por que você está aqui. Por que você está? E às vezes nós não precisamos nem falar nenhuma palavra. Por quê? Porque na caminhada, quantas vezes essa pessoa poderia ter ido embora quando a gente surtou, quando a gente teve problemas, quando a gente estava fora do cabo, né? Mas aquela pessoa esteve ali do teu lado e sem palavras, ela mostrou com todas as ações o quanto você é importante. Esse é um relacionamento que traz saúde, esse é um relacionamento que traz graça. É isso que Cristo faz, porque quantas vezes nós viramos as costas para Ele, quantas vezes nós o abandonamos, quanto tempo você não vem na igreja, quanto tempo você não ora, quanto tempo você se afastou de Deus, mas quando você chegou, percebeu de que Ele sempre esteve ali do seu lado, te protegendo, te guardando, e Ele nunca vai abandonar. Sabe por quê? Porque Ele não pode negar-se a si mesmo, e Ele é fiel, Ele é fiel, aleluia. Aplauda o Senhor. O amor de Cristo é intencional e verdadeiro. Ele não se entregou por conveniência. Foi uma decisão dele.
Não foi para tirar alguma coisa de nós, foi para entregar, simplesmente para entregar. É um amor redentor. Ele sabia que não ia ter um retorno imediato e de algumas pessoas nem teria, mas ainda assim ele amou. Amar não se espera nada em troca, se fala a verdade com amor, se serve ao invés de manipular, perdoa sem permitir abusos repetitivos, porque amar não é permissividade. Sabe, algumas pessoas pensam que amar é você permitir que o outro te atropele, e não é isso. Não é isso. Cuidado com aquilo que a gente chama de amor. Relacionamentos tóxicos. Pessoas que constantemente estão tentando puxar você para baixo. Pessoas que constantemente falam coisas para ti. E que você pensa, será que eu sou isso mesmo? Será que eu não tenho? Será que eu não posso? Será que eu nunca vou conseguir? E a primeira coisa para que a gente saia dos relacionamentos tóxicos e possa construir conexões autênticas é reconhecer os padrões. Porque às vezes nós temos que começar olhando para dentro de nós mesmos. Existem algumas feridas que estão aqui dentro e que a gente precisa perceber. Porque muitas vezes nós atraímos esses relacionamentos tóxicos e contribuímos para que eles continuamente nos causem feridas. É quando eu já estou tão ferido que eu só me aproximo de quem continua me ferindo. E isso parece maluco de dizer, né? Mas é muito verdade. Nós nos aproximamos daquilo que nos fere muitas vezes, principalmente se a gente não está curado. Curado. Nós não entendemos que temos direito de viver felicidade. E quantas pessoas que elas vêm para Cristo, ela é lavada no chuveiro do Calvário, Deus dá uma nova vida para ela, mas ela não é curada na sua alma. E o que acontece? Ela de novo volta a relacionamento tóxico. Enquanto outras pessoas passam pelo mesmo processo, estão dentro da igreja, mas é tóxica. É o tipo de pessoa que anda com você, que quer estar perto de você, que aproveita-se do que você tem para dar, mas quando você sai, fala mal de ti. Fala mal. E esse é o momento de olhar para dentro de nós, porque isso é um impulso de um problema sério que está aqui dentro. E eu quero que você reflita. Quantas vezes você já esteve com pessoas, e você tem amigos, e você tem pessoas que estão perto de você, mas quando essa pessoa não está, tu fala mal. Sabe, e é um momento que a gente diz, não é falar mal, é só a gente colocar aqui uns pontos que são verdade, né? Mas se é verdade, fala com a pessoa com todo cuidado e ajuda ela a melhorar. Porque se a Bíblia está dizendo que eu devo amar como Cristo amou, e ele pega uma mulher ali no chão, em adultério, que era para ser apedrejada, e ele vai lá e aí? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Primeiro ele faz o quê? Com que as pessoas botem a mão na consciência de que nós não somos aquele santo todo, né? Aí se afasta. Aí quando ele está sozinho, e ele tinha todo o direito de pegar uma pedra e dar ali, porque ele não tinha pecado, o que ele faz? Ninguém te condenou? Eu também não estou aqui para te condenar. Vai e não peques mais. É quando você se aproxima de quem está doente. É quando você se aproxima de quem está mal cheiroso. É quando você se aproxima de quem está ruim. E tendo todo o direito de esmagar, porque você levanta a pessoa e ajuda ela a caminhar. Esse é um relacionamento saudável. Agora, quer saber o que é um relacionamento tóxico? É alguém que, se você dá um tropeção, está falando mal de ti, que está te apontando. Cuidado. Por que eu estou falando sobre isso? Porque nós temos a possibilidade de nos afastar dos relacionamentos tóxicos.
Por que você não caminha? Porque você está rodeado de pessoas que só te botam para baixo. Por que você não avança? Porque tem um monte de gente que já está mandando mensagem no teu celular para ir para algum lugar depois aqui que não vai edificar você, para fazer coisas que talvez não vão te edificar. E você tem, você tem a decisão de romper com esses relacionamentos que só te levam para um lado que, quem sabe você já tentou se afastar tantas vezes e não conseguiu. Amizades tóxicas. O que nós precisamos fazer? Primeiro, olhar se dentro de nós já não estamos com isso há anos dentro, essas feridas. Orar por discernimento. Aceitar conselho de pessoas maduras espiritualmente. Gente, tem tanta pessoa se aconselhando com quem não tem conselho para dar. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, você vai ver que Roboão, nome lindo para você colocar no seu filho, Roboão, ele herdou o trono de seu pai, Salomão, e ele foi procurar conselho nos anciãos. Disseram para ele assim: rapaz, dá uma baixada nos impostos. Estou falando de Israel, não estou falando do Brasil. Aqui, infelizmente, acho que não tem esse conselho. Baixa os impostos, dá uma segurada que, sabe, teu pai estava quase enforcando a gente aqui. Cara, o povo vai te amar e tudo mais. Ele disse assim: obrigado pelo conselho. Ele foi na galera dele, disseram assim: mano, apavora, chega mostrando quem manda nesse negócio, aumenta ainda mais e bota para quebrar. E ele seguiu esse conselho, e o reino de Israel foi quebrado de verdade. 10 tribos foram embora e 2 ficaram. Cuidado com os conselhos que você ouve. Quem é que anda aconselhando você? Com quem é que você anda? Estabeleça limites saudáveis. Amar não significa aceitar tudo. Não, é que é meu amigo. É porque tem gente que, só se aproveita da sua amizade, mas não soma nada na sua vida. Só traz problema, te coloca em enrascada, atrás de enrascada. Você está dizendo: não, é porque é meu amigo. Então intercede, ora pela pessoa, vai intercedendo. Mas tem vezes que a proximidade começa a te trazer coisas ruins. Cuidado com isso. Não dizendo que você tem que excluir essa pessoa, não. Mas vai intercedendo e percebe. Às vezes a proximidade, ela faz com que a gente resgate alguém. Mas se você perceber que está tóxico, afasta, intercede. Só que nunca deixe de orar, nunca deixe de interceder. Busque cura, e a cura, ela é encontrada na identidade de Cristo. Porque muitas vezes nós só aceitamos estar dentro de relacionamentos tóxicos porque nós não sabemos quem nós somos. E vem mais uma pergunta aí: quem você é? Quem é que você é? Que valor você tem? Porque quem não sabe o valor que tem, acaba aceitando qualquer preço que coloque em você. Alguém chega e diz que você vale isso, e você aceita porque você não sabe quem você é. É aquele menino que estava brincando com as pedrinhas, e daí ele achou bonitinho até, mas estava atirando elas. E daí quando ele foi atirar a última, ele disse: vou levar para casa, essa aqui foi brincando. E passou um cara, e olhou ele com aquela pedra e disse assim: rapaz, quanto você quer nessa pedra? E ele disse: nessa pedra? Quanto você quer nessa pedra? Eu te dou meu carro. E eu: por que o seu carro? Tu acha que é pouco? Só espera aqui que eu vou em casa, eu vou no banco e eu trago mais. Mas segura essa pedra, não vende para ninguém. E o menino ficou: eu joguei um monte dessa lá fora agora. E ele tinha uma pedra preciosa nas suas mãos que ele não conhecia. Alguém passou e viu o valor que tinha, estava disposto a pagar um grande preço. Sabe quando nós não sabemos o valor daquilo que nós temos nas mãos? Nós fazemos exatamente isso, nós jogamos fora. Quando você não sabe o valor da sua família, quando você não sabe o valor que você tem, você coloca a tua vida fora, você joga a tua vida nos vícios, você joga a tua vida no pecado, você aceita
humilhar-se debaixo de qualquer coisa que te entregam. Agora, quando você chega para Jesus, Ele diz assim: ei, não joga fora não. Sabe essa pedra preciosa que é você? Eu entreguei o meu sangue lá na cruz do Calvário, porque você tem muito valor. O seu valor é inestimável. Ele tem um bom casamento para você, Ele tem uma boa vida para você, Ele tem um céu de luz para você. Então não aceite negociar quem você é com Satanás. Não aceite essa toxicidade de pessoas que têm vindo e têm acabado com o teu dia, com o teu mês, com todo o teu desejo de viver, porque vêm e trazem coisas tóxicas para você. Cuidado com isso. O que Jesus diz de você? Ele diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Você é filho de Deus e caminha nessa terra, mas a tua paternidade está lá em cima. Você passa a luta aqui embaixo, mas existe um Deus dos exércitos que vem e luta ao teu favor. Ele não te abandona, Ele nunca vai largar você. Esse relacionamento não é tóxico. Esse relacionamento com Deus, ele é tão vibrante, Ele é tão maravilhoso, que um Deus quis descer à terra e entregar a sua própria vida para resgatar você. Agora, como é as coisas que você vive hoje? Como elas estão estabelecidas? Construa relacionamentos que estão condizentes com a luz da palavra. Amizade, namoro, casamento, discipulado, com quem você caminha, precisa ter a luz da palavra, precisa ter o amor, precisa ter essa base, porque senão em algum momento você vai receber toda uma frustração novamente, até o ponto de não desejar mais viver. Cristo nos chama a um amor de verdade, um amor que não se baseia em aparências, mas em essência. É um amor que não precisa de filtros, que eu não preciso chamar você para aceitar Jesus e dizer assim: a tua vida vai mudar por completo e agora você só vai ter bênção. Não, isso eu estou colocando um filtro. Eu preciso dizer para você que vai ter luta e tribulação, mas eu preciso também dizer para você que tu nunca mais vai estar sozinha, nunca mais vai estar sozinho. Eu posso dizer para você que há valor em ti. Alguém talvez já colocou preço em você e alguém já te desvalorizou. Mas quando você conhece Jesus, é um relacionamento que te dá valor e te mostra de verdade quem você é. E Jesus está aqui para fazer isso. Se nós vivemos em um mundo líquido, onde as coisas não têm profundidade, o relacionamento com Deus é profundo. Em 1 João 4,19 diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se você hoje está preso em algum relacionamento tóxico, você sente que os seus relacionamentos são superficiais e sem propósito, de que você não tem amigos de verdade, tem pessoas e você se submete a qualquer coisa porque tem medo de ficar só, essa não é a vida que Deus sonhou para você. Se quem sabe você percebe em ti de que você tem oprimido alguém, de que você tem tanto medo de que façam contigo de novo o que você já vivenciou, mas hoje você está fazendo com alguém, você precisa ser sarado disso também hoje. Deus não veio aqui para dizer para você: você é tóxico, vai embora daqui. Ele olha para você e diz: você está tóxico, você não é tóxico, mas eu quero curar você de tudo isso. Eu quero transformar a sua vida. Eu quero pedir que você possa colocar-se de pé comigo.